Boa tarde, pessoal. Que Deus abençoe grandemente a tarde de todos. Muito obrigado por estar aqui. Que Deus possa falar grandemente ao seu coração nessa tarde. Amém? Hoje, puramente para louvar e engrandecer o santo nome de Jesus Cristo, eu gostaria de trazer uma palavra. E a mesma se encontra no livro de Ezequiel, em seu capítulo de número 5, e em seus versos de números 5 ao 9, que assim se escrevem: Assim diz o Senhor Deus: Esta é Jerusalém. Eu a deixei no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. E ela mudou os meus juízos em maldade, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que os países que estão ao redor dela. Porque eles recusaram os meus juízos e os meus estatutos, e, portanto, não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque tu multiplicaste mais do que as nações que estão ao vosso redor, e não andastes nos meus estatutos, nem mantivestes os meus juízos, nem ainda procedestes conforme os juízos das nações que estão ao vosso redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vê que eu mesmo, estou contra ti, e juízos executarei no meio de ti, à vista das nações. E eu farei em ti o que eu nunca fiz, e o que jamais gostaria de fazer, por causa de todas as tuas abominações. Aleluia, graças a Deus. Essa é uma passagem muito forte e maravilhosa, e eu aprendi muito na meditação em cima dela. Ela nos ensina uma grande lição, da qual eu já falei aqui no canal algumas vezes. E essa lição é: não ir contra a vontade de Deus. Não ir contra os princípios de Deus e não chateá-lo. Essa passagem fala sobre Jerusalém e sobre o povo judeu. E fala que Jerusalém havia modificado em maldade, com más intenções, os juízos de Deus. E isso é pecado. É pecado você mudar o que Deus diz. É pecado você mudar o que Deus tem como princípios, o que Deus tem como juízos e estatutos. E um detalhe, a Bíblia Sagrada fala que Jerusalém fez isso mais do que todas as nações. E fala também que Jerusalém mudou os estatutos de Deus mais do que todos os países. Ou seja, infelizmente, Jerusalém se destacou dentre todas as nações e países que estavam ao redor dela por um pecado, por uma transgressão. Por uma não, por várias. A passagem também fala que o povo judeu recusou a Deus. Não só recusou a Deus, como recusou os princípios de Deus. Recusou os estatutos de Deus. E tal como eles fizeram isso, eles não andaram nos princípios de Deus e nos estatutos de Deus. Mais à frente um pouco, a passagem começa a ser dirigida por Deus. Ela já estava sendo dirigida antes, mas agora é Deus que fala. E Deus começa a falar: vocês alteraram o meu juízo, não seguiram os meus estatutos, não seguiram os meus princípios. Portanto, agora eu estou contra vocês. E eu irei executar juízos entre vocês, que todas as nações vão ver. O juízo de Deus é tremendo, é gigantesco, e todos veem ele, porque ele é tremendo, como eu disse antes. O juízo de Deus vem sem dó, ele vem para ser justo, tal como o Pai, para ser justo, tal como o nosso Criador, o nosso Mestre, Deus. O juízo de Deus é tremendo e ele vem de uma forma justa, e ele age da maneira como Deus ordenar na vida de quem está para recebê-lo. Mais à frente ainda, no último verso da passagem, Deus diz que ele fará a Jerusalém algo que ele nunca tinha feito a este povo antes. E algo que ele jamais gostaria de fazer, mas que ele teria que fazer pelas transgressões e abominações cometidas pelo povo judeu. Não se engane, Deus não gosta de punir ninguém. Deus não gosta de se irar contra ninguém. Deus não gosta de ensinar de forma dura ninguém.
Ele gosta de ensinar de uma forma tranquila, para que a pessoa aprenda, para que o povo aprenda, para que a nação aprenda. Mas não foi o caso de Jerusalém. E por isso, mesmo que ele não goste, Deus iria fazer justiça. Deus iria colocar o seu jugo, colocar o seu juízo sobre Jerusalém, devido às transgressões e abominações deles. Esse é mais um exemplar das consequências sofridas por quem vai contra a vontade de Deus. Esse é mais um exemplar de como Deus age contra aqueles que vão contra a sua vontade, contra aqueles que vão contra os seus princípios e os seus estatutos. Essa passagem nos ensina a jamais alterar o que Deus falou, a jamais alterar os princípios e estatutos de Deus. Ela também nos ensina a jamais recusarmos a Deus e também a não desviarmos-nos dos caminhos de Deus, a não desviarmos-nos dos princípios e estatutos de Deus. E ela nos ensina isso e nos mostra logo em seguida o que acontece caso nós não aprendamos, caso nós não nos liguemos o que está sendo ensinado para nós, caso nós não nos liguemos e façamos o contrário do que está sendo ensinado, caso não nos liguemos e caso nós façamos coisas erradas, façamos coisas que vão contra a vontade de Deus. E ela nos dá os exemplos aqui das consequências que acontecem, da forma como Deus age. E Deus age de uma forma justa. Deus age da forma como as pessoas estão merecendo. Deus vai agir de uma maneira maravilhosa, de uma maneira perfeita e satisfatória com você, caso você esteja merecendo, caso você faça a obra, caso você ame acima de todas as coisas, em primeiro lugar, a Deus. E ele irá agir de maneira bruta e rígida com você se você estiver merecendo. Se você estiver alterando o que ele diz, recusando a ele, aos seus princípios e aos seus estatutos, e não seguindo os seus caminhos. Deus é justo e ele age de cada maneira para cada pessoa, conforme ela está merecendo. Então, o que nós aprendemos nessa tarde? Jamais altere para você, para a sua própria vida, o que Deus falou. Porque Jerusalém fez isso. Jerusalém alterou em maldade, ou seja, para a satisfação própria, para o relaxo próprio, alterou o que Deus dizia. Porque o que Deus diz é rígido, o que Deus diz nós temos que seguir à risca. E Jerusalém alterou isso para poder relaxar, colocou isso nos moldes que eles queriam viver. E isso não pode ser feito de maneira alguma. Também nos é ensinado, como eu disse anteriormente, a não nos desviarmos dos princípios e estatutos de Deus e a não recusarmos a Ele jamais. É isso que nós temos que fazer. Nessa tarde nos foi ensinado, mais uma vez, a maneira como Deus age sobre aqueles que vão contra a sua vontade. Vá sempre de acordo com a vontade de Deus. Haja de acordo com a vontade de Deus. Faça as coisas que Deus se agrada. Faça as coisas que Deus ordena. Faça as coisas que são da vontade de Deus. E não as coisas que são da sua vontade. Porque o que é da vontade do ser humano é uma vontade carnal. É uma vontade mundana. E não, com certeza, não é o melhor para nós. Então não vá pela sua vontade, não vá colocar as coisas que Deus fala nos moldes que você quer viver, mas sim, coloque a sua vida nos moldes das coisas que Deus fala. Viva na presença do Senhor, viva segundo a vontade do Senhor. E esse juízo que ele pôs sobre Israel será extremamente positivo e maravilhoso sobre a sua vida. E você não terá que sofrer as consequências do brado e da ira de Deus contra a sua vida. Amém? Graças a Deus. Palavra maravilhosa e muito poderosa que nós aprendemos hoje, né? Uma palavra que nos ensinou a jamais sairmos da vontade de Deus. Uma palavra que nos ensinou como Deus age de acordo com a maneira que estamos merecendo. Uma palavra sensacional do livro de Ezequiel, não é mesmo? Perfeita, assim como tudo
que é feito por Deus. Muito obrigado por ter assistido até aqui desde já, mas antes, vamos a mais uma maravilhosa oração de mais uma lindíssima tarde. Senhor amado Deus, soberano e querido Pai, em nome do teu santíssimo amado Filho, Senhor Jesus Cristo, nesse momento sagrado e abençoado de oração, eu oro, ó Pai, e te agradeço grandemente pelo dia de hoje. Senhor, eu te agradeço por ter cuidado de mim, te agradeço por ter cuidado da minha família, te agradeço, Senhor, por ter cuidado dos teus filhinhos que aqui estão. Senhor, eu te agradeço por cada respiração efetuada nesse dia. Te agradeço pela oportunidade de acordar, pela oportunidade de poder ter refeições, pela oportunidade de poder beber alguma coisa, beber uma água, beber um suco. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado por cada detalhe desse dia, Senhor. Pelas coisas que foram tiradas, pelas coisas que foram concedidas. Obrigado por tudo, Senhor, por cada minuto, por cada hora passada desse dia até agora. E desde já, ó Pai, muito obrigado pelo restante desse dia, que eu sei que será abençoado e maravilhoso, assim como o Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Seja louvado e exaltado o teu santo nome dentre todas as nações. Muito obrigado pela oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra, de espalhar o teu evangelho para os teus filhinhos. Muito obrigado por essa oportunidade de me reunir com os teus filhos, ó Pai, para juntos aprendermos lições que o Senhor quer nos ensinar através da tua sagrada e poderosa palavra. Ó Senhor, me desculpa por qualquer coisa, por qualquer erro que cometemos. Eu tenho 100% de certeza que eu e teus filhinhos vivemos esse dia até esse momento e até o restante dele para sermos infinitamente melhores do que ontem, ó Pai. Mas desde já, desculpa qualquer coisa, Senhor, desculpa coisas que fizemos que te chatearam, Senhor. Nós não iremos mais errar, nós iremos tentar acertar sempre, ó Pai. Mas mil desculpas pelo que fizemos de errado. Ó Pai, que nós possamos colocar no restante desse dia de hoje e para todo sempre o ensinamento, a lição presente nessa passagem em nossas vidas. Que nós possamos colocar em prática, Senhor, essa passagem, essa lição poderosíssima. Que nós possamos, ó Pai, ir de acordo com a tua vontade, que nós possamos viver segundo a tua vontade, que nós possamos fazer as coisas que te agradam, fazer as coisas que o Senhor ordena, fazer as coisas que são da tua vontade, que são do teu agrado, ó Pai. Que nós possamos fazer as coisas que o Senhor ensina, que nós possamos seguir à risca o que o Senhor diz, que nós possamos, Senhor, nunca te recusar, mas sim nos aproximarmos cada dia mais da tua presença, Senhor. Que nós possamos andar nos teus caminhos, Senhor, andar nos teus princípios e andar nos teus estatutos. Ó Pai, que nós possamos fazer a tua vontade e andar nos caminhos do Senhor, conforme o Senhor ordenar. Ó Senhor, muito obrigado por essa lição que aqui foi ensinada, que nós possamos, Senhor, viver o teu juízo, mas que este seja positivo e maravilhoso para conosco. Que nós possamos, Senhor, ter 1%, ou seja, ter o máximo que podemos ter de merecimento para sermos julgados de maneira positiva por Ti, ó Pai. Que nós possamos colocar, mais uma vez dizendo, essa palavra em prática, esse verso em prática, e que fazendo isso, Senhor, que nós possamos cumprir mais uma vez com a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos Te colocar em primeiro lugar em nossas vidas cada dia mais. E é assim que eu oro, em nome do Teu Santíssimo Amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus seja louvado e engrandecido dentre todas as nações, não só hoje, mas sempre. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe infinitamente e nunca se esqueça. Lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e tenham um restante de dia e um dia de amanhã, fortemente e grandemente abençoados por Deus.